E nessa noite eu resolvi voltar ao tema da semana passada. Isso porque eu percebi que na semana passada nós acabamos ficando muito presos à discussão do caso que foi levantado e que a gente trouxe aqui para debater. Acho inclusive muito importante que aqueles que estarão assistindo esse material que vamos produzir hoje, na nossa gravação de hoje, nessa live de hoje, tirem depois um tempo para assistir a live anterior, a live da semana passada. Porque hoje o nosso tema, ele ainda é: e quando a vida frustra o nosso projeto de felicidade, parte 2. Parte 2, porque na semana passada nós nos detivemos, ficamos mais concentrados, no estudo de caso e nos comentários em cima dele, embora eu creia que tenha se aberto margens, para múltiplas reflexões e aplicabilidades, cada qual no seu próprio caso. Mas hoje eu queria, ainda na esteira do que nós conversamos na semana passada, ampliar as aplicabilidades dos princípios que foram desenvolvidos lá. E hoje aqui, visando um pouco mais o caso a caso, inclusive abrindo aqui lançando a minha atenção com melhor concentração para o fórum aqui que vai se formar, para a gente bater papo, trocar ideias e realmente gerar aqui reflexões proveitosas para a vida. Meu amigo Marcos Vinícius, boa noite, meu amigão. Honrado aqui com a sua presença, meu amigo. Espero que possamos caminhar juntos aqui. Uma boa noite para você. Um grande abraço para minha amiga Leidiane também. Coisa boa. E eu tive aqui também o ingresso da minha amiga Lorena, também sempre presente aqui nas nossas lives. Minha amiga, companheira das terças-feiras à noite, coisa boa. Obrigado, querida Lorena, uma boa noite. E ninguém menos do que a minha excelentíssima salve esposa, Michele. Possivelmente, creio que está lá no tablet do meu filho aqui, assistindo, não sei até quando, mas aqui assistindo também. Muito bom, muito bom. Bora, Marcos Vinícius, vamos que vamos, meu amigo, que maravilha. Meus amigos, creio que no curso aqui da nossa conversa, outros ingressarão aqui para a gente e certamente irão abrilhantar aqui a nossa noite. Que maravilha, muita honra. Isso, boa noite, querida Lorena, que bom. E irão abrilhantar aqui a nossa noite. Mas uma vez que eu já vendo aqui, já temos mais ou menos uns 6 minutos de gravação, creio que já seja oportuno nós iniciarmos a nossa reflexão. E àqueles que estão aqui presentes, eu gostaria muito de estimulá-los, a elaborarem questões, a trazerem depoimentos, e apresentarem aqui tudo aquilo que possa vir complementar, e até trazerem cursos diferenciados e por ângulos não observados e que possam enriquecer o nosso debate. E aí, chegou o meu amigo Brunão. E aí, que maravilha, preferi malhar a alma do que o músculo. Poxa, tô honrado, meu amigo Bruno. Entrou a Zi Gomes, entrou meu amigo Bruno, me prestigiando aqui com a honra da presença. Entrou agora minha amiga Tati, a Tatiane Vaz. Minha amiga, que coisa boa. Obrigado pela presença, vamos juntos aqui, viu?
E tenho certeza que na sequência a gente vai ter o ingresso de mais gente boa aqui para a gente ir conversando, né? Vamos então tomar início, sobretudo em nome daqueles que já estão aqui praticamente logo quando eu loguei aqui no Instagram, iniciarmos a nossa reflexão para que possamos aproveitar da melhor maneira possível essa uma horinha que vamos passar aqui conversando, de 19h30, se Deus quiser, até as 20h30. Portanto, o nosso tema é: e quando a vida frustra o nosso projeto de felicidade? Uma coisa que eu acho que eu fiquei devendo, tá? E eu vou fazer isso aqui com aqueles que estão nos assistindo ao vivo aqui hoje, foi o link da matéria que foi alvo do nosso estudo de caso na semana passada. E aí, antes da gente começar, eu já tomei aqui, mas impressionante como que eu, pelo visto, eu já estou vendo que o Instagram, ele não aceita a colocação de links aqui, porque eu dei hoje eu fiz direitinho, dei um Ctrl+C direitinho para poder dar um Ctrl+V aqui nos comentários, para que vocês pudessem ter em primeira mão já o link, né, da matéria que nós utilizamos como estudo de caso na semana passada. Mas novamente estou eu aqui frustrado, porque eu estou colocando aqui colar, mas a coisa não está colando. Enfim, vamos caminhar. Eu vou ver se depois eu posto direto lá no meu mural, na rede social, pelo menos o recorte da matéria relativo à revista Crescer, que serviu aí de plataforma para esse nosso tema e que foi utilizado como estudo de caso na semana passada. Conforme eu estava dizendo no início, aqueles que estão chegando agora, eu estimulo muito vocês a assistirem a nossa live da semana passada, que está gravada aqui no IGTV, sob esse mesmo tema de hoje. E quando a vida frustra o nosso projeto de felicidade? E eu convido vocês a assistirem esse tema para que vocês possam se inteirar melhor daquilo que inclusive nós vamos conversar hoje. Na semana passada, a matéria que nós vimos, e só fazendo aqui uma ligeira rebuscada para a gente se contextualizar, foi em cima de um artigo escrito na revista digital Crescer, do Grupo Globo, onde o tema, né, do artigo diz o seguinte: odeio o meu filho, diz pai cuja esposa morreu durante o parto do bebê. E ele se utilizou de uma plataforma de rede social, se eu não me engano, chamada Reddit, para ali transcrever um desabafo. E o desabafo dele ganhou tal repercussão que foi sendo veiculado nos diversos meios de comunicação, gerando muita polêmica acerca do que ele desabafou nesse texto. E nós lemos esse texto na semana passada, inclusive lemos juntos aqui, primeiro uma leitura direta e depois fomos fazendo aqui os recortes e as devidas reflexões acerca de possíveis entendimentos sobre o caso. E eu creio que aquilo que a gente refletiu, foi possível visualizar que a frustração em relação ao projeto de felicidade tem a ver com o modo como nós construímos esse projeto na nossa visão de mundo. E nós também refletimos que a construção desse projeto, ela não é aleatória, ela não vem de uma composição ao acaso, de junção
arbitrária de elementos forjando, como que num passe de mágica, uma determinada expectativa sobre o futuro. Não, não é assim que funciona. A construção desse projeto de felicidade, ele tem profunda relação com o impacto das frustrações, das decepções, tanto quanto do modo como é tratado e elaborado as carências e as privações pelos quais o sujeito passa, sobretudo na sua infância e adolescência. Isso porque a grande verdade é que vocês vão até de repente achar curioso o modo como eu vou me colocar agora, mas quem padece de ter acesso a tudo o que deseja sofre muitas vezes da falta de desejo. Da falta de desejo. E surpreendam-se, eu já lidei com casos dessa natureza, né, relativo a uma anedonia, né, que é uma ausência do movimento da vontade. Esse quadro ele pode ser decorrente ou expressão, sintoma de uma depressão estrutural cuja causa pode ser a mais diversa possível, mas esse quadro também pode ser em decorrência daqueles que, uma vez tendo possibilidade de tudo, passam a viver uma espécie de anedonia, onde quase nada é mais uma novidade, é mais um desejo. Soa para ele como um desafio. Por vezes, até nesses casos, aquilo que vai soar como desafio, às vezes é justamente aquilo que oferece perigo para a própria vida. Porque como basicamente as coisas inacessíveis para a maioria, mas para ele foram extremamente acessíveis e ofertadas com profusão, então chega um determinado momento que ele já não tem a mobilização do desejo nessas direções. E como a ausência de desejo produz no sujeito uma carestia existencial, produzindo uma sensação de vazio e de ausência de sentido, então essa busca passa a ser mais radical. E na radicalidade dessa busca, às vezes eu vejo muita gente se arriscando em demasia e extrapolando o limite e as fronteiras daquilo que seja saudável para a vida, como forma de produzir em si uma sensação de se estar vivo, de ainda se desejar algo, de ainda querer algo, de pressupor algo como inacessível e, portanto, fazer rodar dentro de si a engrenagem do desejo. Ora, tirando esses casos, e que aí caberia uma live à parte, eu quero falar daqueles casos que, em boa parte das vezes, tiveram que compensar com a própria imaginação aquilo que elas não tiveram acesso para a realização. E é justamente dessa interface que a partir do qual se constrói o nosso projeto de felicidade. O nosso projeto de felicidade. Portanto, o nosso projeto de felicidade, ele tem, por natureza, um profundo vinculamento muito mais associado com a nossa imaginação do que com a própria realidade.
Isso porque, no que tange a realidade, para que ela não se tornasse agressiva, sufocante e dilacerante demais para o ser, a imaginação ela entra como um recurso defensivo, onde o sujeito vai criando uma elaboração imaginativa, onde lá ela produz a realização daquilo que é interditado de se concretizar na realidade. E aí não é raro os casos de pessoas que tiveram uma vivência familiar extremamente conturbada desejarem um panorama, desejarem serem protagonista de um panorama familiar ajustado. Aquela pessoa que foi filha única de uma relação e com isso padeceu determinados sentimentos em decorrência da solidão, relativo a não ter acesso para estabelecerem trocas e conexões. Então, via compensação imaginária, ela se vê protagonista e altamente solidária à ideia de ter uma família com muitos filhos. Aqueles que passaram por um passado de muita restrição financeira, às vezes não tendo o que comer na hora de dormir, às vezes vendo coleguinhas da mesma idade vivenciando relações, vivenciando realizações dos quais ela não podia usufruir, e que ao mesmo tempo não a permitia se magoar com os seus pais, porque via neles figuras esforçadas, porém sem ter muito o que fazer para poder mudar aquele cenário. E aquilo, ao mesmo tempo, computando dentro dela uma frustração e produzindo nela uma ambivalência de decepção e aceitação, de frustração e resignação, cujo imbróglio final era uma angústia que ativa o mecanismo da imaginação, como que projetando para o futuro, ainda que apenas na imaginação, uma expectativa de realização que se faça a antítese daquilo que foi vivido no passado. E dependendo da intensidade com que essa experiência tenha estigmatizado e marcado essa vivência do passado, essa força que possivelmente marcou essas vivências do passado vai ser o combustível da aspiração dela por esse projeto sobre o futuro. Por esse projeto sobre o futuro. Portanto, eu vejo pessoas com um projeto sobre o futuro ou pautadas na necessidade de realização daquilo que no passado elas foram privadas, ou um projeto de realização futuro que possa levá-las a definitivamente não viver determinadas situações que foram vivenciadas no passado. Portanto,
O grande determinante acerca da construção do nosso projeto de felicidade para o futuro não é ninguém menos senão o nosso próprio passado. E é isso que eu estava dizendo no início, tanto quanto nós também trabalhamos com isso na semana passada. Projeto de felicidade, e quando eu percebo, certas pessoas em conflito pelo modo como certas coisas na realidade onde ela está inserida insistem em não se convergirem com a expectativa que ela criou para a realização do seu próprio projeto de felicidade, isso então vai produzindo uma frustração nela que leva ela a questionar: mas será que é alguma coisa demais eu desejar isso? Felipe, é pecado eu só querer dividir a vida com alguém? Será que tem alguma coisa de ruim eu só querer ter mais de um filho? Poxa, tem tanta gente ruim aí nesse mundo e que deseja o mal dos outros. E Felipe, eu só quero um emprego. Um emprego que possa ganhar Y, X e Z. Será que eu não posso ter isso? E então começa a se desdobrar uma reivindicação ressentida e que trabalha com a leitura dos acontecimentos pela via de uma perspectiva moral meritória, onde se aquilo que eu desejo é virtuoso, então por que isso não obriga a vida a produzir uma dinâmica que entre em convergência com o meu projeto de felicidade? E aí, quando a vida não promove essa convergência, então essas pessoas chegam ao ponto, algumas delas, até de questionarem o valor da própria virtude. Como, por exemplo, eu já lidei com alguns casos, embora eu tenha bem vívido aqui na minha memória, mas o interessante é que logo depois desse caso que eu lidei, veio uma matéria, e que aí teria que me levar a procurar essa matéria, eu lembro bem, foi na BBC News. E melhor do que falar do caso que eu lidei, que é algo mais privativo e particular, eu prefiro falar sobre essa matéria da BBC, que afinal de contas foi uma história que se tornou pública, E ela é bem representativa, ilustrativa disso que nós estamos refletindo aqui. E era uma moça, que ela vivenciou alguns impasses e desdobramentos perniciosos no relacionamento dos pais, e o modo como ela criou de associação relativo a produzir nela uma redução da insegurança sobre o futuro, relativo ao fato de se sentir passível de vivenciar a mesma coisa que aconteceu com os pais. Ela se utilizou daquilo que é muito frequente das pessoas instintivamente desenvolverem numa relação defensiva com determinadas realidades que produzem insegurança e desconforto nelas, que é a estratégia da barganha. Isso às vezes não é, ou eu diria, em boa parte das vezes, não é consciente. Ela é instintiva no modo como a pessoa faz, mas a armadilha desse tipo de artifício defensivo instintivo
é justamente o efeito rebote quando a vida não corresponde à barganha que a pessoa faz com a vida. E é aí que mora o perigo. E qual foi a barganha que essa menina fez? Essa menina fez uma barganha com a própria impecabilidade do seu comportamento moral. E aí ela começou a construir uma concepção para ela, para com ela mesma, de que se havia uma finalidade para a virtude, é de que a virtude poderia ser uma moeda de troca com a vida, de modo a garantir que a vida traria para ela apenas respostas que estivessem em consonância com as suas próprias expectativas. Bem, de uma certa forma, é assim que acontece. Mas seria ingênuo da nossa parte pressupor que será sempre assim que as coisas irão se transcorrer. Porque definitivamente não. E aí o que aconteceu? Ela entrou num relacionamento, se casou, e ela começou a adotar todas aquelas prerrogativas do que socialmente era considerado virtudes para uma mulher enquanto esposa. E veja que até isso são elementos extraídos da cultura. Então ela começa a personificar e a se autocondicionar totalmente nesse papel. Ser fiel, ser amável, fazer o almoço, fazer a janta, limpar a casa, passar a roupinha do marido. E ela foi extraindo todos esses elementos que permeiam a cultura sobre a ideia do que é ser esposa. Embora hoje em dia isso já tenha sido muito modificado, e que bom que seja, porque existe pertinência nisso, mas tais comportamentos e tais propostas, no entendimento daquela menina, eram os investimentos comportamentais chaves para que ela pudesse reduzir dentro dela mesma a insegurança de que possivelmente a sua história pudesse reproduzir aquilo que ela mais temia, relativo ao que ela viu no relacionamento dos pais e relativo ao que qualquer pessoa vivendo no mundo de hoje às vezes se vê cercado de histórias complicadas ao seu redor. Mas aí o que acontece? Mesmo com ela encarnando todas as prerrogativas mais admiráveis relativo a um determinado estereótipo do que seja esposa, o então marido dela pintou e bordou com ela. Maltratava, era indiferente, não valorizava, traiu adoidado. E aí chegou um momento, e é aí que eu digo que mora o perigo para as pessoas que se relacionam dessa forma com os seus próprios comportamentos e com aquilo que se poderia chamar de virtude. Chegou um momento que ela, cara, o que eu estou fazendo? Para quem que eu estou querendo ser esse tipo de pessoa? Olha o que ele está fazendo. E parece que quanto eu mais me dedico, mais ele degringola, mais ele despreza, mais ele passa o rolo compressor por cima. E aí essa menina passa então a desenvolver o que a psicologia junguiana chama de enantiodromia, que é uma conversão no seu oposto. Ela sai do 8 e vai para o 80. E aí da menina
casta da esposa certinha, preenchendo todo aquele protocolo estereotipado da mulher que lava, que passa, que arruma e que é fiel, ela passou a ser uma apologista do poliamor, da suruba, e dizendo que a partir de agora o sentido da vida é a diversidade, fora qualquer tipo de vínculo. Ou seja, ela só mudou a estratégia, mas ela está novamente querendo garantir de que a vida nunca mais vai machucar ela de novo. Outrora ela pensava que era mediante comportamentos estereotipadamente considerados como virtude. Agora são com comportamentos estereotipadamente considerados como devassos, mas tudo na direção de querer produzir uma garantia sobre o amanhã, gerando em si uma sensação de que agora eu dominei melhor o comportamento da realidade. E tudo isso é aqui na imaginação. Sim, na imaginação, terreno onde brota e de onde é construído o nosso projeto de felicidade. E aí eu já começo a te perguntar, você tem um projeto de felicidade? E aqui vai entrar, por exemplo, o que nós conversamos na semana passada, sobre o caso do rapaz que não foi divulgado o nome, mas que saiu na matéria da Crescer. Ele, na história dele, ele abre margens, né? Ele abre margens, ele dá pistas, né? Vamos dizer assim, de uma relação altamente conflituada com os seus próprios pais. Isso, por conseguinte, levou ele ao desenvolvimento de uma idealização sobre o futuro, dos quais a esposa talvez nem fosse considerada como tal, mas ela era apenas um elemento integrante que viabilizava a realização da idealização que ele criou. Tanto que as coisas começaram a indicar que iriam desmoronar quando a menina engravidou. E isso não estava nos scripts, no script do projeto de felicidade dele. E, embora ele tivesse feito uma pressão para abortar, a menina queria ter o filho, porque possivelmente ele era filho do homem que ela amava. E os pais da menina também fizeram resistência, de modo que o rapaz então foi obrigado a engolir seco uma realização que não estava nos planos da sua própria idealização. Até que depois eu não vou nem dizer que o pior acontece, porque até para falarmos de pior, nós já estaríamos estabelecendo um juízo de valor. Não foi o pior que aconteceu. Acontece algo que é fatídico e possível de acontecer na vida. E nesses casos especificamente, que obviamente não foi um caso de assassinato objetivo, esse é um caso passível de acontecer com santos e prostitutas, imperadores e mendigos. Não há qualificação social, não há nível de espiritualidade que defina ou estabeleça o modo como a arbitrariedade da vida funciona. E aí, na hora do parto do bebê, o bebê sobrevive e a esposa falece. E a esposa falece. E aí o cara entra em parafuso. E aí ele entra em parafuso, e no que ele entra em parafuso, ele começa a projetar sobre aquele filho o ódio. Um ódio deslocado. Deslocado porque certamente a origem daquele ódio não é no filho, mas sim de uma relação
carregada de mágoa pelos seus pais e que não for elaborada e que não fora resolvida e que só estava sendo armazenada e que ele achava que poderia resolver mediante a garantia da realização de um projeto de felicidade que só acontecia na imaginação dele, mas não existia e nunca existirá qualquer contrato de garantia pelo modo como funciona a realidade. Pelo modo como funciona a realidade. Portanto, eu até postei, né, e às vezes, meus amigos, eu tenho algumas elaborações de frases que elas vêm no momento. Se você depois me perguntar o que eu falei, eu acabo não me lembrando. Mas como eu estou aqui, em acesso aqui com os aparelhos aqui em mãos, eu acho que eu consigo acessar aqui com facilidade o que eu comentei na semana passada e que foi uma síntese, né, em relação à nossa live da semana passada e que ela também pode apresentar algo muito valioso aqui para a gente. Se não podemos ter total controle sobre a dinâmica da vida, o melhor projeto de felicidade que podemos fazer para o futuro é desenvolver a capacidade de adaptação para lidar com os desafios imprevisíveis do presente. Se não podemos ter controle sobre a dinâmica da vida, o melhor projeto de felicidade que podemos fazer para o futuro é desenvolver a capacidade de adaptação para lidar com os desafios imprevisíveis do presente. Portanto, meus amigos, essa é uma live que de maneira alguma tem a pretensão de broxar os seus sonhos, de jogar um balde de água fria nos seus desejos. Mas, relativo ao estudo de caso que nós refletimos na semana passada, onde a gente se deparou com um rapaz, jovem, pelo menos a idade foi noticiada, 22 anos de idade, e ele já se via trancafiado numa mentalidade depressiva, culposa, odienta, ou seja, num inferno existencial. Ora, então aqui está um terreno onde nós somos convidados a desenvolver uma reflexão. Porque que intensidade é essa que você direciona para uma suposta necessidade de realização e que uma vez que se interponha uma certa frustração sobre essa idealização, isso então abre ocasião para que você mesmo se autocondicione numa masmorra psicológica de automutilação. Ora, então isso não é um projeto de felicidade? Isso tem o apelido de projeto de felicidade. Mas isso nada mais é do que uma necessidade de compensação relativo a frustrações não elaboradas do passado e que se maquiaram de projeto de felicidade, mas na verdade funcionam em você como um dispositivo de autossabotagem. De autossabotagem. Por quê? Porque se não podemos ter total controle sobre a dinâmica da vida, o melhor projeto de felicidade que podemos fazer sobre o futuro é desenvolver a capacidade de adaptação para lidar com os desafios imprevisíveis do presente. Amigos e amigas, eu queria ouvir um pouco vocês. Casos, depoimentos,
dúvidas, questões. A hora é essa. Traz aqui pra gente poder conversar um pouquinho, ok? Então, enquanto talvez vocês possam estar formulando aqui, pra gente poder debater, eu quero então, pelo menos, prolongar só mais um pouquinho aqui essa reflexão, se bem que daqui pra frente eu vou estar prestando atenção aqui nos comentários, né? E, meus amigos, um projeto de felicidade frustrado, ele pode vir a se tornar o álibi para impedir a pessoa o acesso da construção de um olhar que produza gratidão. E isso por si só é um dispositivo de auto-boicote.